Então, pessoal, a gente vai tratar na aula de hoje, né, a gente vai iniciar e falar um pouquinho sobre eletropneumática, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dos componentes elétricos, né, como é que eles se relacionam, certo? Eu trouxe uns 2 vídeos, eu acho, na aula de hoje para a gente ver, mas hoje a gente vai começar a utilizar o simulador, tá? Então, eu vou montar uns circuitos aqui no simulador para vocês verem como é que isso funciona, né? E mostrar para vocês. Acho que na unidade curricular anterior eu já devo ter mostrado. Não, não, foi fundamentos mecânicos, né? Não, não, não tinha nada. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Acho que eu já mostrei mais ou menos aonde estão as coisas, né? Mas a gente vai montar uns circuitos para a gente ver. E no final da aula eu trouxe um circuito não tão simples de resolver, né? Mas eu vou desafiar vocês aí no final da aula para que vocês vejam o circuito e me digam o que aquele circuito faz, tá bom? Eu vou dar, obviamente, uns minutos aí para vocês pensarem um pouco, beleza? Pessoal, o segundo questionário avaliativo ainda não abriu, vai abrir semana que vem, tá? Então não precisem ficar preocupados com isso por enquanto, tá? Então só adiantando para vocês, beleza? Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula, né? Temos programado, acho que 5 aulas, né? Deixa eu conferir isso para eu não estar passando informação errada para vocês também, né? Aqui. São 5 aulas, né? Então hoje a gente já está na terceira. Depois dessa, nós temos mais 2 para encerrar esta unidade curricular e vai encerrar o ano também. Eu acho que vocês não têm mais unidade curricular esse ano. Vou ver isso também. Porque senão eu passo uma informação errada, né? Aí complico vocês no final das contas. Deixa eu ver. Sistemas mecânicos. Daí só ano que vem, né? É isso aí. É isso aí. Então, essa é a última unidade curricular desse ano, tá? Então, temos, além dessa aula, mais 2 e estamos encerrados, beleza? Então, vamos lá, então. Pessoal, então a gente já viu, né? Todos os circuitos pneumáticos, todos não, né? Porque não tem como ver todos. Mas uma boa parte dos circuitos pneumáticos, como é que funciona, e toda essa parte de montagem de rede, né? O que precisa para um circuito pneumático funcionar, né? E também alguns componentes a gente viu. Porém, quando a gente fala de circuito pneumático industrial, tem um outro porém que é muito utilizado, que é essa parte de sensores, né? Essa parte de sensoriamento. E isso entra num grande grupo, né, da pneumática que se chama eletropneumática, né? Então a gente vai precisar de alguns componentes elétricos para a gente conseguir alguns objetivos, né? E aí a gente tem essa gama de elementos que são os elementos eletropneumáticos, tá? E aí, pessoal, para que a gente possa interpretar, montar, utilizar esses circuitos, né? A gente tem esses mapas de circuito, né? Que a gente vai ver bastante. A gente já viu alguns, tá? E a gente vai ver bastante até o final aí, que são eles que dão, né? Que é o que a gente utiliza no simulador, tá? E também é eles que dão esse aspecto de projeto para um circuito pneumático ou eletropneumático, enfim, tá? Por quê? Quando a gente monta o circuito eletropneumático, a pessoa que faz o projeto não é a mesma pessoa que monta, né? Então a pessoa faz o projeto, né? Então tem o mesmo aspecto de um projeto mecânico ou elétrico, enfim, tá? A pessoa que monta, a pessoa que projeta, né? Ela fica lá numa sala, né? O projetista, né? Pode ser técnico, pode ser engenheiro, vai depender do tipo de projeto, né? E a pessoa que monta é a pessoa que pode ser um técnico, pode ser uma outra pessoa que só tenha um conhecimento em eletromecânica, né? Vai receber esse projeto, vai ver e precisa entender, né? Então esse circuito ele tem que ser extremamente representativo, né? E a pessoa precisa saber o que acontece naquele circuito para poder montar, colocar as válvulas e tudo isso também, beleza? E aí, pessoal, conforme a norma NR10, tá? Só para começar falando um pouco disso, os circuitos eletropneumáticos eles não podem utilizar tensões, né, superiores a 120 volts de corrente contínua, mas a imensa maioria dos componentes, tá, utiliza aí tensão 24 volts corrente contínua, tá, por causa das fontes e tudo isso. Então a gente vai começar vendo os componentes, tá? Então aqui eu trouxe um vídeo, né, onde um professor aqui do Senai vai mostrar os componentes.
E aí eu vou falando um pouquinho deles também para vocês, tá? Olá, então vamos conhecer O vídeo está um pouco baixo, por isso que ele tem legenda, tá? Então a gente vai ver algum deles. agora alguns componentes que a gente vai utilizar nos circuitos, né? E vamos começar. Obviamente ele não vai mostrar todos, né? Aliás, ele vai mostrar todos que tem na bancada, mas não todos que existem, porque é uma gama muito grande. Vai mostrar os que são mais comumente utilizados, tá? Pelo fim de curso elétrico. A gente já conhece Então, esse carinha aqui é o fim de curso elétrico, né? Exatamente o fim de curso que vai no portão, tá? Ele não tem diferença nenhuma para um fim de curso que é utilizado num portão elétrico, né? Então, o portão elétrico, né? Ele não pode. Ele tem um motor, né? Que vai rodando uma engrenagem na cremalheira, né? E ele vai até um ponto, né? Se ele não tiver esse fim de curso, o portão passa direto, né? Vai rodando até o infinito, né? Até ele cair, na verdade. Então, o fim de curso ele serve para isso, né? Para me avisar que o portão tem que ficar, que chegou no final do curso dele e vai parar de funcionar o motor, ou ele chegou no começo do curso dele e tem que parar de funcionar o motor, né? Isso vai depender se ele está abrindo ou fechando. Nos circuitos eletropneumáticos, quando que a gente utiliza um fim de curso, né? Até eu vou fazer um desenho, o desafio que eu vou passar para vocês, né? Tem um fim de curso, né? Ele serve para quando a gente vai com o pistão, né? Vai com o atuador e precisa que o atuador atue só até um pedaço. Então, por exemplo, eu tenho um atuador de 100 milímetros, tá? De comprimento. Mas eu preciso que ele atue, que ele abra uma válvula na hora que ele chegar em 50 milímetros. Então, ele vai, bate nesse fim de curso, esse fim de curso aciona uma válvula e a válvula troca de posição, né? E faz alguma coisa no circuito. Então, o fim de curso serve para isso, né? Ou para avisar que o atuador chegou no fim de curso dele, e aí o circuito vai fazer uma outra função, né? Uma outra operação, tá? essa mesma lógica de acionamento, né? A gente vinha trabalhando com fim de curso pneumático, que é muito parecido. É um rolete Eu acho que o que ele vai mostrar aqui. Não, é. O pneumático e o eletropneumático são bem parecidos. que ele vai receber um contato mecânico e ele vai fazer um acionamento. Então, o fim de curso ele tem esse contato, ele precisa ter um contato mecânico para acontecer. Algo tem que tocar nele que vai fazer ele acionar, tá? Então, esse é o primeiro Então elemento. agora a gente tem, em vez de mangueiras, né, a gente tinha o fim de curso que ele recebia uma mangueira pneumática que trazia pressão de ar comprimido, agora a gente tem um contato elétrico. Então nesse fim de curso a gente tem aqui, né, o acionamento mecânico via rolete. Então, como eu sempre falo, ó, ele tem toda a simbologia, né? Então, ele é fechado na ligação 2, pelo que dá para ver aqui, ele é aberto na 4, né? Então, se você quiser usar esse fim de curso como um contato fechado, na 2 não, acho que é 3 ali. Aí você tem que ligar no contato 3. Se você quiser usar como um contato aberto, você tem que ligar no 4. E aqui a gente vai ter uma 2 e simbologia 4. de um contato É 3. comum. Ó, simbologia do contato. Então perceba que a entrada desse sinal no rolete é no borne número 1, né, que ele está aqui. E ele está, normalmente, quando esse rolete não está acionado, ele já está mandando o sinal de 1 para 2. Então o contato está chaveado entre 1 e 2, é um contato normalmente fechado. Quando a gente aciona esse rolete aqui, mecanicamente, o atuador geralmente que bate nesse rolete, essa chave deixa de estar acionada com o borne número 2 e passa a acionar aqui o borne número 4. Então é um contato comum, é um contato que sai da posição de um dos bornes, né, e vai para o outro. Então esse fim de curso aqui ele é bastante utilizado nos nossos circuitos. A gente tem também um sensor indutivo, então esse é um sensor, como ele falou, né, um sensor indutivo, né? Então esse é um sensor comum, tá? Que a gente vê por aí e ele funciona, né, por indução, né, conforme o próprio nome diz, né? Então ele informa se tem algo aproximando e o quão próximo esse algo está desse sensor, tá? o sensor indutivo ele recebe alimentação. Aqui estão os cabos do sensor, né? O sensor azul.
ele recebe alimentação de 24 volts, 0 volts para ele funcionar. Então aqui é a alimentação dele. E quando passa um objeto metálico aqui na frente... Certo, né? Como ele é um sensor indutivo, né? Funciona com indução, e aí a gente pode já remeter aos fogões de indução, né? Ele só funciona quando é objeto metálico, tá? Então, mas assim, ó, conforme, né? Os atuadores, as pontas, né, dos atuadores, os próprios atuadores são metálicos, tá? Então a gente utiliza esse tipo de sensor. Frente do sensor, ele vai mandar o 24 volts aqui nessa conexão preta, né, na saída dele. Então ele manda um sinal, o mesmo sinal que ele recebeu aqui na alimentação dele. Então esse sensor é o indutivo, é aquele capaz de detectar objetos metálicos. Aqui a gente tem um sensor capacitivo. Então o sensor capacitivo é aquele capaz de detectar qualquer objeto. Esse tem a mesma função do outro, tá? Mesma função. Só que esse aqui não detecta só metálico, né? Ele detecta qualquer outro tipo de material que a gente colocar ali. Objeto não precisa ser somente o metálico, né? Aqui a gente vai ter 4 cabos de conexão. Aí é que eu digo, né? Por que a parte industrial usa eletropneumática e não só pneumática comum, né? Porque geralmente a gente vai precisar do uso desses sensores, tá? Para detectar alguma coisa, algum produto fora de linha, alguma coisa assim, tá? Então, só com a pneumática comum a gente não consegue fazer, né? Então, a gente tem que partir para esses componentes elétricos aqui, né? Com toda essa parte e entrar de cabeça na eletropneumática. Desse sensor. Então, a gente tem o cabo do 24 volts e do 0 volts, que são a alimentação desse sensor para ele funcionar. E quando ele está sendo acionado, quando passa um objeto aqui na frente dele, ele vai mandar o 24 volts aqui nessa conexão. Então, na conexão preta. Esses tipos de sensor, ele tem tanto normalmente aberto quanto normalmente fechado, tá? O que isso quer dizer, né? Ele pode abrir o contato, parar de funcionar alguma coisa quando algo se aproximar, ou pode fechar o contato e fazer algo funcionar quando um objeto se aproximar, tá? Tanto esse quanto o outro. Ele manda quando está sendo acionado. E aqui na conexão verde é onde ele vai mandar o 24 volts quando ele não está sendo acionado. Então essa chave aqui seria o conceito de uma chave já normalmente fechada, né? Então quando ele... Ó, esse aqui é bem interessante, porque aciona, ele tem as duas funções no mesmo. O que vai depender é o tipo de ligação elétrica que eu vou fazer nele, né? Se eu usar essa chave verde, ele vai estar normalmente fechado. Se eu usar a vermelha, ele vai estar normalmente aberto, tá? ele para de mandar, ele corta o 24 volts na conexão aqui do borne do cabo verde, né? A gente pode ter aqui também outros tipos de acionamento desse sensor. Aqui a gente tem um sensor óptico. Então o sensor óptico ele consegue detectar objetos que estão a uma distância maior, né? O sensor óptico também tem a mesma função do outro, só que a diferença é que ele detecta objetos muito mais longe do que o indutivo e o capacitivo, tá? Tanto o indutivo quanto o capacitivo, geralmente, os objetos têm que estar bem próximos, tá? Aí vai depender do tipo de sensor, tá? Mas geralmente é 50 milímetros, 40, 30, 10, bem pouca distância, tá? O óptico não, detecta até coisa de metro, assim. Ele emite um sinal, ele recebe, né, a reflexão que ele emitiu, ele consegue compreender, né, a distância que está um objeto dele. Então aqui nesse sensor a gente consegue fazer a que determina o preço desses sensores é justamente essa distância de medição, né? regulagem, né, do alcance dele através desse parafusinho aqui, e ele vai indicar a via LED aqui quando ele está sendo acionado. Então, da mesma forma que o sensor anterior, a gente também tem aqui a mesma ligação, 24 volts no cabo vermelho, 0 volts aqui no cabo azul. Ele vai mandar sinal de 24 volts no cabo preto quando for acionado e no verde quando ele não está sendo acionado. Então aqui também a gente vai ver. Bom, a gente tem ainda o sensor magnético, né? Que ele é esse carinha aqui. Esse é o sensor também que tem a mesma função dos outros, né? Só que ele detecta as coisas por campo magnético, né? Então ele gera um campo magnético em volta
sensor aqui, né? E tudo que entra, né, que é metálico e entra nesse campo magnético, né, interfere esse campo magnético, ele consegue detectar, tá? O sensor magnético, ele trabalha em conjunto com o êmbolo magnético que tem dentro do atuador. Então, quando ele está na posição onde o êmbolo magnético do atuador está, ele vai mandar um sinal na saída do sensor. Então, ele pode estar na posição de avanço, ele detecta quando o cilindro pneumático avança, ou ele pode estar na posição de recuo. Então, o sensor magnético ele é bastante utilizado, né? Esse aqui é um sensor grande, mas tem alguns bem pequenininhos que são bastante utilizados nos cilindros pneumáticos. Então aqui está o cabo de alimentação 24, o cabo azul é o 0 volts e o cabo preto é o sinal, o retorno do sinal do sensor magnético. A gente tem aqui as bobinas da eletroválvula, então isso aqui é uma válvula. Ó, então aqui a gente tem uma válvula, né, dessa que a gente conhece, né, essa em cima aqui, ó. Então, isso aqui é uma válvula, né? Essa parte de cima é a válvula. Porque ela tem uma ligação de um lado, né, uma saída do outro lado. Então, a saída de um lado, a saída de outro, pode ser entrada ou saída, enfim. E aí, eu falei para você semana passada que essa válvula ela pode ser acionada manualmente, né? Não essa especificamente, né? Mas o acionamento das válvulas, quando a gente compra, ela pode ser manualmente, né? Eu posso botar um botão ali e acionar. Ela pode ser pneumaticamente acionada, né? Onde eu vou ter, que a gente viu semana passada, entradas pneumáticas aqui para acionar ela, né? Desse lado e desse lado. Ou ela pode ser acionada eletricamente. Como é que ela é acionada eletricamente? Com essas bobinas aqui, ó. Então, essas bobinas é que fazem esse. Aqui tem só uma bobina, né? Acho que ele vai mostrar uma outra ali que tem duas. Elas fazem esse acionamento dessa válvula, né? Então, eu posso, por exemplo, tá? Qual é a vantagem de eu utilizar isso? Por exemplo, tem um sensor indutivo, tá? Então, eu tenho uma esteira, tá? Que tá, né? Mas uma esteira não é um bom exemplo. Uma máquina que vai fazendo furos pneumáticos com uma máquina daquelas de prego pneumática, vai fazendo, pregando caixas, tá? Pregando, pregando, pregando. E aí eu tenho um sensor indutivo embaixo, me avisando, tem caixa, tem caixa, tem caixa, tem caixa, tem caixa. E aí essa minha válvula não está acionada, né? Então ela está pregando, pregando, pregando. Quando tem algum momento que para de vir as caixas, o sensor indutivo aciona, manda um sinal para essa válvula aciona a bobina troca a válvula de posição e aí para de pregar, certo? Então é assim que faz o acionamento, né, através dessas bobinas, né, desse tipo de válvula acionada, né, por solenoide, né, que a gente fala bobina solenoide. Que ela vai ser acionada, ela vai fazer o acionamento dela através de uma bobina. A bobina, ela é um enrolamento de cobre que quando recebe a tensão indicada aqui, que vai estar escrita, né, aqui na cápsula da bobina, então está escrito aqui 24 volts, quando ela recebe esse sinal de 24 volts, ela manda a válvula trocar de posição. O retorno dessa válvula aqui é por mola. Já essa outra eletroválvula, por isso que ela só tem uma bobina por isso que ela só tem uma bobina solenoide de um lado, né? Porque o outro lado é retorno por mola. Essa aqui que ele vai mostrar tem duas bobinas, uma de um lado e outra de outro. Ou seja, ela tem duplo solenoide, né? Ela aciona solenoide por um lado e pelo outro, né? Então, por exemplo, eu posso ter lá o mesmo sensor indutor enviando sinal, sensor indutivo, enviando sinal para os dois lados, né? Então ele vai, enquanto ele estiver acionado, a máquina vai estar pregando. A hora que ele desacionar, ele aciona a outra solenoide e aí ela mexe e para de pregar. Então é assim que funciona. aqui ela tem o acionamento dela via bobina e o retorno dela via bobina também. Uma válvula 5 vias, a válvula memória, a eletroválvula, né? Bastante utilizada na indústria. Então aqui estão os cabos que a gente vai fazer o acionamento da bobina, fazendo com que a válvula acione ou recue. Então 24 volts e 0 volts. Ligação bastante simples. A gente tem também um sensor de pressão, que a gente alimenta 24 e 0 volts, e a gente pode ter É um sensor de pressão, basicamente, para medir a pressão do sistema, né? Antes eram em sistemas comuns, geralmente são aqueles relógios analógicos que a gente viu lá, mas tem esses que são digitais também. um acionamento aqui na saída, né? Analógico ou digital. A gente pode regular a pressão aqui indicada no display, vai aparecer para a gente uma pressão no display, e a gente pode fazer um acionamento
através da pressão indicada. Então, a gente pode... A vantagem desse tipo de equipamento aqui, digital, é que ele consegue fazer o acionamento, né, mandar um sinal para alguma bobina dessa solenoide para acionar uma válvula quando, por exemplo, tem um sistema pneumático lá que ele só pode chegar a 50 bar, por exemplo. Quando chega mais de 50 bar é para desacionar total, né? Então, ele vai medindo, quando chega a 50 bar ele desaciona o circuito inteiro, tá? Criar uma lógica para isso. Sensor de vazão, esse sensor para medir a vazão, né? Comum. De fluxo, né? É o que vai detectar a passagem de ar comprimido, então da entrada para a saída do sensor. E a gente tem aqui o pressostato. O pressostato é um componente eletromecânico que, através do ajuste de um parafuso aqui em cima, a gente consegue regular uma pressão indicada para o pressostato. Então, esse aqui é aquele carinha que a gente viu semana passada, né? Que ele regula a quantidade de fluxo, né? Esse faz a mesma coisa, só que é elétrico, então ele manda um sinal e eu consigo tudo isso. E quando atinge essa pressão, ele pode mandar um sinal aqui na saída. Então, esses são os principais componentes que a gente vai trabalhar. Então tá, pessoal. Depois de ver os componentes, a gente vai ver um circuito. Acho que eu botei depois, tá? A gente vai usar o simulador. Então, esse aqui é um mapa, né? Um mapa que eu falei para vocês, né? O mapa de circuito, né? Que a gente fala, ou enfim, mapa de circuito, o projeto de circuito, ou algo assim, tá? Então, aqui a gente já pode detectar várias coisas, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma válvula. Qual é o tipo de acionamento dessa válvula aqui, ó? Vocês sabem? Qual é o tipo? É por botão? É elétrico? É por pneumático? O que vocês acham? Então, esse símbolo aqui... Não é pneumático, Mikael. Esse símbolo aqui indica que esse lado aqui é uma solenoide, tá? Então, ele tem um acionamento elétrico, ok? Porém, o retorno dele é por mola, porque tem uma molinha aqui do lado. Como esse circuito pneumático tem a parte elétrica, que é a ligação dessa solenoide aqui, a gente tem um circuito elétrico bem simples aqui no final. Como é que eu aciono essa solenoide? Aí sim, o acionamento da solenoide é por um botão, tá? Então, tenho esse botão aqui, B1, né? Ligando essa solenoide a 1, que é essa solenoide aqui, tá? Quando eu aperto esse botão, a solenoide aciona, né? Essa solenoide, isso aqui é a mesma coisa, né? Por isso tem o mesmo nome. A solenoide aciona e a minha válvula troca de posição. Trocando de posição, o meu cilindro tende a avançar, tá? Mas vamos lá para o simulador para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então esse aqui é o simulador. Vocês já viram? Eu já mostrei para vocês. Eu sei que eu mostrei para uma turma, eu não lembro se é de vocês. Já mostrei esse carinha aqui para vocês. Não? Então esse aqui, então não foi a turma de vocês, foi outra turma que eu dei aula substituindo alguém. Então esse aqui é um simulador de sistema pneumático, tem por hidráulico também, tá? Mas eu tenho só o pneumático. Ele se chama Fluid Sim. Eu vou botar aí para quem quiser se interessar, botei o nome aí, tá? Ele é de uma marca, né, de elementos pneumáticos da Festo, e a gente utiliza ele para fazer esses circuitos pneumáticos, beleza? Peraí, deixa eu botar aqui. Então eles ficam assim, ó. Aqui a gente tem uma área, né, que é onde a gente vai construir o nosso circuito. E aqui do lado a gente tem os componentes, né? Então a gente tem aqui, ó, os elementos de suprimento, né? Os tipos de atuadores, os tipos de cilindro, os tipos de válvula. Aqui a gente já tem algumas válvulas montadas, né? Então, ó, válvulas que são mecanicamente operadas, né? Então, por exemplo, válvulas que a gente opera com botão, né? Com essas outras coisas assim, tá? A gente tem aqui as que são pneumaticamente operadas, né? Então, vocês podem ver, ó, a diferença. Vou mostrar para vocês. Ó, quando ela é pneumaticamente operada, ela é assim, ó. Ela tem esse formato aqui, tá? Mas, e aqui embaixo, as que são operadas por solenoide, né? Que é os que a gente está trabalhando hoje, tá?
Aqui a gente tem algumas válvulas de controle, válvula de pressão, válvula de proporção, alguns grupos de válvula, então são já grupos montados, né? Instrumentos de medição e sensores, tá? Então a gente tem aqui também. E a parte elétrica, né? Então a gente tem motor, solenoide, o 0 volts e o 24, né? Para poder ligar. Alguns relés, né? A gente tem também. Indicador de luz, né? Aqui a gente tem a parte de mecanicamente operado, então botões, né? A gente tem aqui também relés, né? 3 tipos de relés. Então tem tudo isso, tudo que a gente precisa tem nesse simulador aqui, tá? Então agora eu vou montar aquele circuito ali, tá? Para a gente ver como é que ele funciona. Deixa eu botar aqui na minha tela que eu não estou conseguindo enxergar. Aqui. Vou botar para cá. Então, aquele circuito, né, como qualquer outro, o símbolo, tá? A simbologia de compressor é esse aqui, tá? É esse aqui. Tem todo o compressor, tal, mas daí a gente tem que montar várias outras questões ali. E aqui é um simplificado, tá? É um compressor simplificado, só para a gente fazer funcionar, tá? Então, a gente tem o compressor, a gente tem esse carinha aqui, né? Que é a questão do compressor e como se fosse o balão, tá? Então vou fazer a ligação entre eles, tá? E depois a gente tem uma válvula, né? É uma válvula duas vias. Então tem 4 posições. Desculpa, 4 vias e 2 posições, tá? Então, para ficar igual ali, eu tenho que substituir esse carinha aqui, que não vai passar nada. Então, eu venho aqui em propriedades, substituo ele por esse componente aqui, ok? E aqui também. Fechou, tá? Ele está ligado aqui nessa via do meio, fechou? E ele um lado é solenoide e o outro lado é mola. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a válvula, venho com o botão direito e venho em propriedades. Nas propriedades ele vai me mostrar, ó. Então eu tenho aqui, ó, manual, mecânico e pneumático ou elétrico. Então é aqui que eu quero. Um lado é solenoide, tá? Então eu aperto aqui. Então eu tenho aqui, ó, pilotado por pneumático ou solenoide. Então eu vou clicar na solenoide e não preciso clicar OK, porque o outro lado eu quero que seja por mola. Então tem que estar ali, ó, Spring Returned, aqui, ó, Spring Returned. Daí ele vai botar uma molinha, fechou? Então é assim. Como eu preciso acionar eletricamente esse meu... Espera aí. Vou botar um pouquinho para o lado aqui para organizar. Deixa assim. Como eu preciso acionar essa solenoide com o sistema elétrico, eu tenho que dar um nome sempre para uma solenoide, né? Então eu venho aqui, nessa bolinha aqui, clico o botão direito e vou nas propriedades da solenoide. Então, essa solenoide vai se chamar A1, beleza? E aí, lá no meu circuito elétrico, essa solenoide também tem que estar escrito A1, para o simulador entender, né, que essa solenoide é a mesma que eu estou representando lá. E aqui a gente tem um cilindro, né, de simplização. Deixa eu pegar aqui mais para baixo. Aqui tá. Cilindro comumzinho. Esse aqui. Tá. É um cilindro Desculpa, esse é de duplação, né? De duplação, ele vai e volta. Então, ligo aqui, fechou. Se eu tentar fazer funcionar, né? Ele não vai funcionar, porque eu não tenho nada o que clicar. Bom, se eu clicar na solenoide, ele vai funcionar. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que eu tenha um botão que acione um circuito elétrico, ative essa solenoide e faça a válvula trocar de posição, né? Então eu tenho que montar meu circuito elétrico. Todo o circuito elétrico, independente do tamanho, ele vai ter o 0 volts e o 24 volts, né? Porque senão não tem circuito, né? Então eu preciso botar uma solenoide, tá? Então eu venho aqui e pego uma solenoide. Deixa eu ver onde é que estão as solenoides. Aqui, ó, válvula solenoide. Pego ela aqui, faço a ligação no 0 volts e preciso dar um nome para minha solenoide. Para quê? Para que essa solenoide consiga comunicar com essa, porque no final das contas é a mesma solenoide, né? Então eu venho aqui, clico no botão direito e boto o mesmo nome, A1, tá? Aí eu quero acionar essa solenoide com um botão, né? Então eu ponho um botão aqui, ok? Um botão não precisa ter nome, tá? Posso botar, mas não precisa porque o botão vai ser acionado mecanicamente, então não faz sentido,
tá? Então, toda essa solenoide aqui que tem no sistema pneumático é representado num esquema elétrico por isso aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Então, dou um OK aqui, ó. Então, eu posso ver que o meu compressor está jogando ar nesse lado da válvula, né? Então, ó, a válvula joga ar aqui na saída do atuador e impede que o meu atuador atue, né? Porque o ar está vindo para essa direção de cá, tá? Quando eu apertar o botão, ó, ele... Peraí, deixa eu trocar esse botão aqui por um, senão eu não vou conseguir falar e mostrar ao mesmo tempo. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é um outro tipo de botão, tá? Só que esse botão tem como uma indentadura, né? Quando eu aperto, ele fica. Não preciso ficar segurando, né? Então, ó, se eu aperto, ele fica. Tá. O que acontece? Quando eu aciono esse botão, né? Esse botão é normalmente aberto, né? Então, não tem nada elétrico passando aqui, né? Então, ó, não tem nada elétrico, certo? Quando eu aciono o botão, ele fecha esse circuito aqui. Fechando esse circuito, passa eletricidade pela minha solenoide, ela aciona, né? Então, ela acionou aqui, e aí ela trocou de posição, certo? Trocando de posição, o compressor vai jogar nessa entrada aqui, e aí vai fazer com que o meu atuador atue, né? E aí, se eu quiser que ele volte, é só eu desapertar lá, tirar o dedo do botão, e aí vai acontecer o quê? Como essa válvula é controlada, né, por solenoide de um lado e mola do outro, quando eu soltar aqui, para de passar energia nessa solenoide, ela desliga e aí a mola atua jogando a válvula para o outro lado e jogando ar na saída do meu atuador. Beleza? Deu para entender? Conseguiram entender? Pouco? Então tá bom. Se vocês tiverem dúvida, é só perguntar, tá, pessoal? Então agora, deixa eu ver, tá. Agora a gente vai ver um outro circuito, né? Vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que eu vou explicar para vocês em outra aula, mas ele já montado, tá? Para a gente ver como é que isso funciona na bancada, tá? Então, vamos lá. E, obviamente eu trouxe um vídeo, né? Então tá. Como é que funciona esse circuito aqui, tá? Ele é um circuito ele tem 2 cilindros, né? Ele é um circuito A mais, B mais, A menos, B menos. O que isso quer dizer? Que ele vai acionar o cilindro A, vai acionar o cilindro B, vai desacionar o cilindro, vai retornar o cilindro A e vai retornar o cilindro B, tá? Então é assim que funciona. Então a gente vai ver. Olá, galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideia Turbo. Meu nome é Danilo Menezes e na aula de hoje aprenderemos um pouco mais sobre os circuitos eletropneumáticos. E na aula de hoje veremos o seguinte exemplo. Ao apertar um botão, o cilindro A avança, o cilindro B avança, retorna A, o cilindro A recua e posteriormente... Então esse é um circuito A mais, B mais, A menos, B menos. Avança A, avança B, retorna A, retorna B, tá? Esse esquema de letras e sinais, né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? O cilindro B recua e ambos os cilindros param. Mas eu trouxe esse vídeo para a gente ver como é que funcionam esses componentes na montagem de um circuito. Na posição recuado até efetuar o acionamento novamente. Então, nessa aula, iremos utilizar o recurso da elétrica e da pneumática, utilizando o diagrama trajeto-passo. Então, confira comigo mais essa dica do canal. Solta a vinheta, DJ. De conservação, que é o nosso lubrefil. Então, ele começou a falar aqui dos componentes, né? Então, começa pelo lubrefil, que é a unidade de conservação, que é um filtro, né? Onde a gente também tem um mostrador ali mostrando, né, a pressão e etc. Um bloco de distribuição, 2 válvulas direcionais com 5 vias, 2 posições. Então, é a mesma válvula que a gente estava usando ali, né? 5 vias e 2 posições. Todas as duas são duplamente acionadas por solenoide, né? Então a gente tem uma solenoide desse lado, uma desse lado, uma desse lado e uma desse lado. A gente pode ver que elas já estão ligadas, né, à distribuição de ar, né? Mas elas ainda não saíram, né? Ó, então sem sem a parte aqui ligado, né, nos atuadores. Então ele vai fazer a ligação. Com duplo acionamento por solenoide, 2 cilindros de dupla ação, 3 sensores elétricos do tipo fim de curso e 4 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. Além disso, para a parte elétrica, iremos utilizar uma fonte de 24 volts em corrente contínua,
e uma botoeira do tipo push button normal aberto. Então confira comigo a montagem do circuito de acordo com o diagrama ao lado. Então é esse circuito que está aqui, ó, cilindro A, cilindro B, que ele montou ali, tá? Para a gente ver. Vamos iniciar fazendo a montagem da parte pneumática. Então vamos puxar aqui uma saída do bloco de distribuição, ligar no número 1 da primeira válvula, mais uma saída do bloco de distribuição, vamos jogar aqui no número 1 da segunda válvula. Agora as saídas de número 4 da primeira válvula, vou jogar ela na nossa válvula reguladora de fluxo e vamos conectar na parte traseira do primeiro cilindro. Da mesma forma, a saída de número 2 da válvula, vamos interligar na parte frontal do cilindro A, passando aqui pela nossa válvula reguladora de fluxo. Faremos agora a mesma ligação para a segunda válvula, ligando no cilindro B, onde nós teremos a saída de número 4, ligando na parte traseira do cilindro e mantendo aqui o mesmo sentido de instalação das válvulas reguladoras de fluxo, vamos ligar aqui na saída de número 2 da válvula, na parte frontal do segundo cilindro. Então é dessa forma. Então, ele fez as ligações das válvulas, né? De avanço, né? Então, de avanço desse lado e de retorno desse lado. Tanto desse quanto esse, né? Nas respectivas válvulas, tá? É feita a ligação pneumática entre as válvulas e os dois cilindros. Vamos agora fazer a instalação elétrica de acordo com o diagrama ao lado. Vamos iniciar aqui puxando um positivo da nossa fonte na entrada do botão. A saída do botão iremos ligar na entrada da nossa válvula Y1. Vamos puxar mais um. Então aqui ele vai ter que olhar o diagrama, né? Esse diagrama que está aqui embaixo e ir ligando as válvulas, né? No 0 e 24 volts, 0 e 24 volts, né? Para poder acionar essas solenoides. Positivo aqui da fonte e vamos jogar aqui na entrada de número 13 do sensor S2. E a saída número 14 vamos jogar na entrada da válvula Y3. Então, ó, todas esses fins de curso, né, acionam as solenoides das duas válvulas, né? Uma aciona de um lado e a outra aciona de outro, tá? Vamos puxar mais um positivo aqui da fonte e jogar agora na entrada de número 13 do sensor S4. E a saída número 14 vamos jogar aqui na entrada da válvula Y2. E por último, vamos puxar mais um positivo aqui da fonte. Vamos ligar aqui na entrada de número 13 do sensor S1. E a saída de número 14, vamos ligar aqui na entrada da válvula Y4. Então o próximo passo agora é interligar o negativo, ou seja... Então o que tem que acontecer aqui, né? A hora que ele ligar o circuito, quer dizer, a hora que ele apertar o botão aqui, o que vai acontecer? O cilindro A vai avançar, né? Vai tocar nesse fim de curso aqui. Esse fim de curso vai avisar que esse cilindro chegou no final dele, vai acionar esse cilindro B. O cilindro B, a hora que tocar nesse fim de curso aqui, vai acionar esta válvula desse lado aqui, vai fazer com que o cilindro A retorne. A hora que o cilindro A tocar neste fim de curso aqui, certo? Vai fazer essa válvula acionar, ok? Quando essa válvula acionar, vai fazer com que o cilindro B volte. Então é isso que esse circuito tem que fazer. Ou seja, a saída das válvulas. Então vamos ligar aqui a saída da primeira e da segunda válvula. Vamos jogar aqui no barramento negativo. Vamos interligar aqui o negativo da próxima válvula. Ah, professor, essa bagunça de fios. É isso aí, tá? É assim mesmo. Aqui também no barramento negativo. E vamos interligar aqui também o negativo da próxima válvula no negativo da fonte. E vamos puxar um negativo da fonte para alimentar também o barramento negativo, que fará a alimentação da saída das 4 válvulas. Então é dessa forma que é feita a ligação elétrica, conectando as solenoides junto com os botões, a fonte, mais os sensores fim de curso do tipo elétrico.
Vamos agora ao funcionamento do circuito. Vamos iniciar alimentando o nosso lubrefio, ligando a nossa fonte de tensão. Ao apertarmos o botão B1, o primeiro cilindro avança. O primeiro cilindro avançou, certo? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ó, então o primeiro cilindro avançou. Ó, vocês podem perceber já uma coisa quando o primeiro cilindro avançou. Este fim de curso estava pressionado. Quando o cilindro avançou, ele abriu, ok? Aí, a hora que o cilindro chegar no final do curso, ele vai tocar nesse fim de curso aqui, ó. O primeiro cilindro Então, tocou o fim de curso e esse aqui avançou, tá? avança E toca no segundo fim de curso. Quando esse segundo fim de curso é tocado, ele aciona essa válvula aqui. Quando ele aciona essa válvula, ela troca de posição e faz o cilindro A recolher. Presta atenção. o cilindro B avança, Recolhe, o cilindro A recua. Ó, podem ver que este fim de curso agora foi acionado. Quando este fim de curso é acionado, ele aciona essa solenoide, ela muda de posição e faz com que o cilindro B recolha. E por último, o cilindro Recolheu. Então é isso que esse circuito faz. Vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Sem parar agora, né? junto com os botões, a fonte, mais os sensores fim de curso do tipo elétrico. Vamos agora ao funcionamento do circuito. Vamos iniciar. Deixa eu botar numa velocidade mais devagar aqui para a gente. Alimentando o Então nosso prestem atenção no movimento, lubrefio. né, do atuador e nos fins de curso, porque na válvula não dá para ver, né, se está acionado ou não. Ligando a nossa Então, ó, esse fim de curso está acionado, ó. Quando vai avançar esse cilindro, presta atenção que ele abre assim para baixo. fonte de tensão. Ao apertarmos o botão B1, Ó, o primeiro acionou lá e cilindro acionou ali. avança. Ó, eu prometi que eu não ia parar, mas eu vou. Quando a solenoide está acionada, ó, ela acende essa luz vermelha, tá? O cilindro B avança. O cilindro A recua. E por último, o cilindro B também recua. Então é assim que a gente faz uma montagem de um circuito eletropneumático. Beleza? Gostaram? Olá! Já ficou devagar já. Então, o Mikael perguntou. Então, quando o A aciona, ele avança e aciona o B. E quando o A recua, depois o B recua, exatamente. Então, os acionamentos ali são trocados, né? Então, o fim de curso que está em A aciona o B e o fim de curso que está em B aciona o A, certo? Por quê? Porque ele quer que avance o A, avance o B, retorne o A e retorne o B. Beleza? Vou fazer então 10 minutinhos de intervalo. Daqui a pouco a gente está aí de volta. Eu vou montar mais uns circuitos para vocês e depois a gente tem um desafio ali no final da aula. Beleza? Até depois.
Vamos lá então, pessoal. Então, semana passada, nós vimos um elemento muito utilizado em sistemas pneumáticos, né? Na verdade, dois elementos, né? O elemento E, né? Que a gente precisa acionar um botão e outro botão. E o elemento OU, né? Que eu posso acionar ou um lado da válvula ou outro lado. Eletricamente, isso também tem como ser feito, tá? Aqui é o que eu já falei. Este caso aqui, olhem bem, prestem atenção nesse circuito aqui. Vocês acham que esse é o E ou é o OU? O que vocês acham? E? Todo mundo concorda ou alguém acha que esse aqui é o OU? Eu vou mostrar o outro. E aí vocês dizem se vocês continuam com a opinião, tá? Esse aqui, vocês acham que é o E ou que é o OU? Não sabe? Perfeito, Maurício acertou. Esse é o E. Por quê? Eu tenho um botão e outro botão em série, né? Se eu acionar só esse botão de baixo, aqui ainda não vai fechar o circuito, né? Então eu preciso acionar esse aqui e esse aqui. Esse aqui é o OU, né? Porque eu tenho dois caminhos para fechar o meu circuito. Ou eu posso fechar por aqui, onde a energia vai acionar, né? A solenoide está aqui, né? Onde a energia vai passar aqui, vai acionar a solenoide. Ou esse outro botão, onde a energia vai passar por aqui e também vai acionar a solenoide. Mas vamos lá montar esses circuitos aqui para a gente ver. Vou fechar esse aqui. E abrir o outro. Deixa eu mostrar para vocês, né? Senão vocês não vão conseguir ver. Então, primeiro vamos montar o OU, para vocês verem como é que funciona. Então, a gente vai começar sempre, né, com o nosso suprimento de ar, né, nosso compressor. Aqui o compressor, os filtros. Aqui. Vou botar um pouquinho mais perto aí, senão capaz de vocês não ver. Aqui. Aqui a gente tem a mesma válvula, né? Cinco vias, duas posições. Esta aqui, né? Aqui a ligação dela é sem nada. Ok. Aqui também. Opa, ok. Vou ligar aqui. Beleza? Um atuador de dupla atuação. E aí eu tenho que configurar a minha válvula, né? Então ela tem um avanço por solenoide e retorno por um lado é solenoide e um lado é mola. Então, do lado esquerdo, né, é solenoide e do outro lado é mola. Então tá aqui montado o meu circuito. Como sempre, né, eu tenho que nomear a minha solenoide, então eu venho aqui, propriedades, nomeio ela como A1. Agora eu vou montar o meu circuito elétrico aqui do lado, né? O circuito elétrico, ele sempre tem que ter o 0 volts e o 24, beleza? 0 e o 24. E a minha solenoide, né? Isso é o mínimo que ele tem que ter. Solenoide. Um pouquinho para cá. Então, a minha solenoide eu já nomeei de A1, né? Então, eu tenho que vir aqui e botar o mesmo A1. Faço a minha ligação aqui, certo? E agora eu vou precisar de... Vou colocar dois botões, né? Para fazer o esquema do OU. Então, eu venho aqui nos botões. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Então, é um aqui, né? Ligado aqui direitinho. E o outro aqui mais para o lado.
Então, aqui eu tenho que nomear, né? Porque senão o programa não entende que é um botão ou outro, né? Então, B1. E aqui eu boto B2. E aqui eu posso ligar aqui. Opa. Aqui. E ligar aqui, né? Então, ó. Quando eu acionar minha solenoide, quando eu apertar o botão 1, né? Vai fechar o circuito aqui, né? Vai fechar o meu circuito nessa reta aqui e vai acionar minha solenoide. Quando eu tirar o dedo do botão, vai voltar por mola e o cilindro vai voltar. O atuador vai voltar. Quando eu acionar o 2, a minha solenoide vai acionar por esse lado de cá e vai fazer o meu atuador avançar. Quando eu tirar o dedo de 2, o meu atuador retorna. Acho que está certo. Vamos lá, então? Ó, iniciei a simulação, né? Então, ele vai jogar ar aqui desse lado, né? Que é onde a minha válvula está atuando. Então, vamos lá. Se eu aperto o botão 1 e seguro, né? Não é apertar e soltar. Se eu aperto e seguro, ok. Acionou a parte elétrica aqui, né? Ó, parte elétrica aqui. A minha solenoide acionou. A minha válvula foi jogada para o lado. O ar veio para cá e fez o meu atuador avançar. Se eu solto, né? O ar vai pelo outro, a minha válvula retorna por mola, né? E o meu atuador vem para cá. Se eu aciono 2, a mesma coisa, né? Então ele vem para cá, fecha o circuito elétrico aqui, aciona a solenoide joga a minha válvula para o lado e aciona o meu atuador. Beleza? Então essa é a representação eletricamente, né? De uma válvula ou. Então eu aciono ou o botão 1 ou o botão 2. Beleza? Agora a gente vai fazer uma válvula E, que precisa acionar os dois. Bom, podia ter pego a outra que já estava pronta, né? Agora vou ter que montar tudo de novo. Mas vou montar rapidinho, peraí. Nem vou falar muito dessa vez, vou montar mais rápido. Aqui. Aqui. Que eu só vou montar mais rapidinho, porque é o mesmo circuito de antes, só muda ali a sequência de válvulas, tá? Eu que fui tanso e não prestei atenção. Peraí. Tirar minha válvula aqui e botar de volta. Para efeitos de simulação, eu posso até deixar essas válvulas abertas, tá? Ele vai aparecer um sinal ali que está aberta, mas não vai interferir em nada. Mas eu gosto de deixar certinho. Aqui. Aqui, no caso, né? Com o mouse eu não consigo clicar em dois botões ao mesmo tempo. Então, um dos botões eu vou ter que botar aquele de travar, né? Tá. Então, qual é a diferença, né? Eu vou botar ali a minha solenoide. Espera aí que eu já vou... Volto a falar, peraí. Minha solenoide, vou botar o mesmo nome lá, né? Para o circuito reconhecer. Faço a ligação aqui. E a diferença aqui é que eu vou ter dois botões ligados em série, né? Ou seja, eu preciso acionar os dois botões para o meu circuito funcionar. Então, aqui eu vou botar B1 e aqui eu vou botar B2, tá? Opa. B1 e B2, fechou. Então, tá tudo certo, né? Se eu acionar o B1, né? Ele vai ficar aberto aqui. E se eu acionar o B2, ele vai ficar aberto lá em cima. Então, eu tenho que acionar os dois para poder passar energia pela minha solenoide. Tudo certo? Então, dou um play, né? Ó. Então, a mesma coisa, ele joga ar aqui nessa entrada, né? Não deixando o cilindro avançar. Se eu aperto o botão 1, nada acontece. Se eu aperto o botão 2, nada acontece. Mas se eu aperto o botão 2 e o botão 1, o cilindro avança, né? Então, ó, essa é a válvula E, né? Então, eu tenho que apertar o botão 2 e o botão 1. Ó, então, quando o botão 2 é aquele que clica e fica, né? Tipo um botão de emergência, tá? E aí, quando eu clico no botão 1, ele abastece eletricamente aqui a minha solenoide
Ela aciona, joga a válvula para o lado, passa ar aqui para a parte da frente do atuador e faz com que o atuador atue, né? Quando eu solto o botão 1, ele, como é retorno por mola, né? A minha válvula retorna, jogando ar na parte de trás do atuador e faz com que ele retorne. Beleza? Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? O simulador fica um pouquinho mais fácil, né? Só falando fica mais complicado. Agora eu vou botar um circuito aqui na tela, tá? É um desafio para vocês. Vou dar 10 minutos para vocês. Ele é um circuito usado numa máquina e eu quero saber o que, que essa máquina faz. Qual é o movimento que esse atuador faz com esse circuito eletropneumático que tem aqui, tá? Eu vou dar 10 minutos para vocês avaliarem, tá? Analisarem. E depois eu pergunto, daí depois vocês respondem o que ela faz e eu mostro no simulador para ver se vocês acertaram, tá? Então, 10 minutinhos aí para vocês analisarem. Vejam com calma, tá? Porque às vezes pode parecer uma coisa e é outra.
E aí, pessoal, analisaram? O que vocês acharam que é? Se quiserem abrir o microfone para explicar, tá liberado aí, tá? Se quiser escrever no chat também. O que vocês conseguiram deduzir aí desse circuito? O que ele faz? E aí, ninguém conseguiu? Ninguém conseguiu? Isso é um circuitinho grande, com bastantes elementos. Ó, Mikael botou. Aciona o Y1, K1, aciona o Y2, esse praticamente só precisa de um para acionar, né? E é controlado por botão, o elo que aparece quando B1 aciona o Y1 e dá passagem corrente. É quase isso aí, quase isso aí. Vou mostrar para vocês, espera aí. Eu desenhei, né, esse circuito aqui no simulador. Pelo que eu percebi, ele é um circuito em loop onde o pistão vai e volta. Perfeito, Maurício, é isso aí mesmo. Exatamente o que tu falou. Ele é um circuito em loop, né? O que isso quer dizer, né? Que ele vai funcionar continuamente até que a gente aperte um botão de emergência, né? Que fosse um botão de emergência, que é esse cara aqui, né? Então, o que ele faz, né? Primeiramente, né? O S1 e o S2 são dois fins de curso, né? O primeiro está acionado, né? Então, se a gente olhar aqui, S1 está aqui, ó, está fechado. Deixa eu aproximar um pouquinho. Então, ó, como o S1 está acionado, ele está fechado aqui. O S2 não está acionado, então ele está aberto aqui, ok? Para funcionar o meu circuito, né? Eu preciso primeiro, né? Ó, então, se eu apertar só aqui, preciso ele dar uns errinhos. Então, ele está jogando ar aqui, né? Está jogando, né, o cilindro para lá, né? Então, não tem nada eletricamente acionado aqui. Para eu acionar o Y1, eu tenho que apertar B1. Por quê? Quando eu aperto B1, ele joga corrente elétrica aqui, aciona K1, certo? Acionando o K1, ele joga corrente elétrica aqui, aciona Y1, ok? Por quê? Porque aqui esse fim de curso está fechado, né? Então, ó, se eu apertar o botão, ele vai acionar. Fechou? Então, ó, acionei Y1, tal, foi. A hora que ele aperta no S2, esse circuito fecha. Então, ele aciona Y2. Acionando o Y2, ele joga a válvula para o outro lado e faz o atuador retornar. E aí ele fica. E aí, quando ele faz o atuador retornar, ó, então o atuador retorna. Quando o atuador retorna, desaciona. Aliás, aciona S1. Então ele fica fechado. Aqui está aberto, né? Mas ele fica fechado. E aí faz com que o cilindro acione. Então ele fica, vai e volta. Bate em um fim de curso, bate em outro. Bate um, bate em outro. Ó. Então ele vai ficar, ó, fazendo esse movimento, né? Ó, de looping, né? É basicamente aquele exemplo que eu dei no começo da aula, né? Do prego. Então ele vai ficar pregando, 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 pregando. Lógico, né? Aqui eu botei duas válvulas controladoras de fluxo para ele ir bem devagarinho para a gente conseguir ver. Quando é que eu paro de acionar? Quando eu aperto esse botão aqui, que é o de emergência. Quando eu aperto esse botão, ele tira toda essa ligação elétrica, ó. Opa. Apertei. Então, ele tira toda essa ligação elétrica. Ah, quero acionar de novo. Aí tem que voltar e apertar o B1 de novo. Ó, então tá. Ou aqui eu posso botar um sensor também, enfim, tá? Ó. Então, deu um problema lá, aperta o botão de emergência. Apertou, ela para na hora. Quer continuar? Aperta B1. Beleza, minha galera? Beleza? Gostaram? O que acharam? Show de bola? Show de bola? Legal? Então tá. Se vocês tiverem curiosidade, né? Eu passei o nome aí, ó. Fluid Sim. Se vocês quiserem ver aí no computador de vocês, testar, desenhar uns circuitinhos, é bem legal, tá? E a partir da aula de hoje a gente vai ver mais alguns
mais vezes o simulador aqui, tá bem? Pessoal, alguma dúvida ainda? Ou não? Não? Então, minha galera, por hoje era isso. Semana que vem abre o questionário avaliativo, então não deixem de vir à aula, né? Apareçam, porque eu vou tentar ver o que faço uma listinha de exercícios aí para ajudar vocês, tá bem? E a gente se vê semana que vem. Então, bom feriado amanhã para quem vai feriado, quem vai trabalhar, bom trabalho. Uma ótima semana, vão com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Boa noite.